Nós temos entrevista ao vivo agora no Rede Notícias. Bom, quem está aqui na bancada junto comigo, nos estúdios da Ilha do Mel FM, o doutor Ivan da Silva, delegado da Polícia Civil aqui de Paranaguá. Delegado, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. Bom, delegado, ontem então aconteceu mais uma prisão aqui em Paranaguá por conta aí de uma investigação de crimes de homicídio aqui na cidade. Foi isso, né, delegado? Exatamente. Eu fico até um pouco decepcionado de sempre vir aqui para tratar a respeito das ocorrências letais, das investigações de homicídio, porque infelizmente elas acabam se repetindo aqui em Paranaguá. Contudo, é importante trazer essa notícia, dar uma satisfação para a população do trabalho que a Polícia Civil vem realizando, de forma a transmitir essa mensagem. Olha, o crime não será tolerado nessa cidade. Aqueles que serão aventureiros o suficiente para cometer um homicídio hoje em Paranaguá, cedo ou tarde a Polícia Civil vai bater na sua porta e você será levado à justiça. Pode levar um pouco mais de tempo, pode levar um pouco menos de tempo, mas chegaremos até a sua porta. Então é importante esse espaço aqui. Bom, quem está junto conosco aqui é o Mauro Júnior, também vai participar dessa entrevista. Mauro, o delegado já está aqui conosco, o delegado Ivan da Silva, da Polícia Civil de Paranaguá. É verdade. Bom dia, doutor Ivan. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo. E bem disse o delegado, né? Sempre com as notícias mais pesadas. Mas, doutor Ivan, o senhor citou aí que bateu na porta de alguém. A Polícia Civil batendo nas portas. Ontem bateram em mais uma porta ali na região da Vila do Povo. Mais um suspeito de participação em homicídio preso pela Polícia Civil, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Exatamente. É uma brincadeira que fazemos, né? Serviço despertador a domicílio. Mas enfim, foi agora tratando o assunto com a seriedade que ele merece. Tivemos um caso de homicídio, mais um caso de homicídio aqui em Paranaguá, no início de julho, que vitimou o Christopher Souza. O apelido dele era Beiço e residia ali na região da Vila Primavera. Ele foi vitimado em uma emboscada quando ele retornava para casa à noite, salvo engano, num sábado ou segunda-feira, agora não me recordo exatamente, mas foi no início de julho, e retornava para casa, foi emboscado por criminosos e recebeu diversos disparos de armas de fogo, ficando caído ao solo ali próximo de sua casa, numa região de Mangue, ali num dos becos da Rua Lagoas. A partir daquele momento, né, a Polícia Civil iniciou a investigação, já logo lá no atendimento ao local de crime, e ao longo desse, vamos colocar aí, em torno de 1 mês e meio, trabalhamos de forma silenciosa, sem aparecer, conduzindo a investigação, identificando os criminosos envolvidos nesse crime, fazendo os pedidos de prisão que seriam necessários para a garantia da ordem pública, assim como os pedidos de busca e apreensão. Pedidos esses todos deferidos pelo Judiciário, com acompanhamento do Ministério Público e que foram cumpridos na manhã de ontem, levando um desses criminosos à Justiça, onde ele irá poder se defender e responder pelos seus atos. Ainda há outros indivíduos que estão foragidos no momento, estamos trabalhando para identificar o paradeiro deles e, inclusive, ontem um desses criminosos, no momento da prisão, ele foi flagrado com grande quantidade de cocaína, que em valor de mercado, né, um mercado ilícito, mas enfim, um valor de mercado supera aí o valor de R$6.000, e essa apreensão da droga e do dinheiro auxilia a descapitalizar essa célula criminosa, retirar o dinheiro, retirar esse lucro que certamente viria e que seria trocado por mais droga, por armas, fomentaria a violência. Então, tirando de circulação a droga, o dinheiro e este indivíduo, com certeza a segurança pública de Paranaguá novamente melhora mais um pouquinho, mais um tijolinho no trabalho que a Polícia Civil vem realizando. E delegado, 2 perguntas em uma. Existe ainda a investigação da Polícia Civil, nesse caso do Beiço, porque tem mais gente envolvida.
O delegado já confirmou isso, mas é uma pergunta também que eu faço do envolvimento de mais pessoas. E diante da apreensão de cocaína na casa de um dos suspeitos da participação nesse crime, qual seria então a motivação da morte do beiço? O tráfico de drogas, mais uma vez, delegado? Na realidade, não só o tráfico de drogas. Nesse caso, o tráfico de drogas foi o pano de fundo. Por tudo que a investigação conseguiu apurar, aparentemente o que houve ali é provocações recíprocas, provocações mútuas, até mesmo em tom de brincadeira, entre grupos que já não se gostavam, vamos colocar dessa forma. Porém, grupos que estão relacionados, de certa forma, com a criminalidade. É importante deixar claro o seguinte, o Christopher aqui, não importa, a gente não faz juízo de valor em relação a eventuais delitos que ele possa ou não possa ter cometido. Neste inquérito, ele é vítima e a lei é muito clara, não existe pena de morte, ninguém merece morrer, não funciona dessa forma, ele é vítima de um homicídio, aliás. Então, obviamente que a gente apura o passado da vítima até para poder entender o contexto, para poder entender e dar um norte para a investigação. Mas nesse caso é importante deixar isso muito claro. Houve ali um desentendimento entre grupos rivais e que deu ensejo a esse homicídio. Delegado, também voltando no caso lá do dia 3 de julho, nós estivemos acompanhando lá o trabalho da Polícia Civil, até conversamos com o delegado, gravamos uma entrevista naquele dia. O Christopher, de fato, foi vítima de uma grande emboscada. Por isso que são vários, né, homens que participaram desse crime. Ele foi, de fato, executado em uma emboscada lá na Vila Primavera. A polícia, na investigação, apurou isso, né, doutor? Exatamente. Isso ficou muito claro. Há participação de diversos atores dentro dessa ação, que de fato foi uma emboscada, foi algo que dificultou a defesa da vítima, utilizando o termo, a expressão que está prevista em lei, o que já transforma o homicídio em homicídio qualificado. Então, aumenta-se a pena, torna-se um crime hediondo, as previsões legais em termos de prisões temporárias, enfim, questões processuais, elas se tornam mais rígidas, justamente porque é um crime que tem não é um homicídio simples, é um homicídio que já tem uma carga maior, né? Já tem uma crueldade mais acentuada. Bom, doutor Ivan, conversando com a gente ao vivo sobre uma operação da Polícia Civil ontem, cumprimento de mandados de busca e também de prisão. Doutor Ivan, chama a atenção nesse caso, de forma específica e de forma geral, a rapidez da investigação. Esse crime aconteceu no dia 3 de julho. Prisões e o trabalho já de monitoramento, busca e apreensão acontecendo. E ontem, um dos suspeitos presos. Uma investigação rápida da Polícia Civil que continua, agora mostrando que a investigação ela não para desde o dia em que o crime é cometido, né, doutor Ivan? A investigação ela não para em momento algum. Todos os homicídios, estamos falando de homicídios, todos os homicídios que acontecem em Paranaguá estão sendo investigados. Alguns delitos a investigação é muito rápida. Alguns outros delitos a investigação é mais lenta do que gostaríamos. Isso tudo depende da quantidade de informação que chega para os nossos investigadores. Evidentemente que os policiais eles vão a campo, conversam com testemunhas, conversam com colaboradores anônimos, puxam informação das mais diferentes fontes. Contudo, às vezes a informação ela não chega. Infelizmente, a gente não consegue avançar.
a investigação ela não se encerra, ela continua, porém um pouco mais lento. Neste caso, ao contrário, conseguimos, para nossa grande satisfação, conseguimos empreender uma investigação rápida, conseguimos esclarecer o crime, identificar os supostos autores, e falo aqui supostos, porque não cabe à Polícia Civil, dentro das suas atribuições constitucionais, antecipar a culpa. A culpa ela tem que ser aferida, se for o caso, num processo, com a participação do Ministério Público, no Judiciário e com a defesa do autor. Agora, por isso que nós falamos supostos autores. Então, essa investigação ela foi rápida, é importante divulgar esse trabalho para que possa ser dada essa resposta para a sociedade. Esses delitos não serão tolerados. Quem se aventurar hoje a cometer um homicídio ou mesmo a tentar cometer um homicídio em Paranaguá, cedo ou tarde a Polícia Civil vai bater na sua porta. E ao contrário do grandioso trabalho, excelente trabalho que outras forças de segurança realizam, vou trazer a característica do trabalho da Polícia Civil. Quando a Polícia Civil termina de atender o local, a Polícia Civil desaparece. A Polícia Civil começa um trabalho discreto, sigiloso, de investigação. As pessoas muitas vezes perguntam, e eu sempre gosto de frisar isso, onde está a Polícia Civil? Muitas vezes está do seu lado e você não enxerga, porque o policial civil ele é discreto, ele está ali para investigar, para observar. E quando uma ação como a de ontem é realizado, que a Polícia Civil volta a aparecer de forma ostensiva, é porque aquela prisão, aquela ordem judicial de prisão, por exemplo, ela está amparada por toda uma investigação que às vezes demorou meses. E o que acontece? O suposto autor, agora ele vai poder se defender. Só que existe aquela balança, né? O autor, o criminoso, ele tem a vantagem de escolher se o crime vai acontecer ou não. Afinal de contas, ele é o criminoso. Ele tem a vantagem de escolher se o crime vai acontecer e quando ele vai acontecer. Muito bem, o Estado, nesse caso pela Polícia Civil, tem a vantagem de poder investigar de uma forma discreta, de uma forma sigilosa, arrecadando as provas, né, usando o português, arrecadando as provas para esclarecer esse caso para poder ser levado à justiça. É por isso que o trabalho da Polícia Civil é diferenciado. Quando nós batemos na porta de alguém, não é à toa. Bom, estamos conversando ao vivo com o delegado Dr. Ivan da Silva sobre operações da Polícia Civil que acontecem aqui em Paranaguá. E o delegado falou desse trabalho de investigação, desse trabalho que é sigiloso, que poucas vezes aparece. Doutor Ivan, aproveitei aqui para formular uma pergunta de um caso agora recente. Nós tivemos uma tentativa de homicídio registrada domingo na área central de Paranaguá, na hora do almoço, perto de um restaurante, movimento, pessoas entrando e saindo de estabelecimentos comerciais ali daquela região. Eu quero perguntar para o delegado com relação à apuração da Polícia Civil, com relação a esse atentado a tiros, a essa tentativa de homicídio que chocou e chamou a atenção do Pardanguara. A Polícia Civil já tem uma linha para investigar esse caso que aconteceu domingo aqui na cidade? Me permita responder da seguinte forma. Primeiro de tudo, pela divisão de atribuições dentro aqui da Delegacia de Paranaguá, este caso ele está sob os cuidados do Dr. Nilson Diniz. Então eu não vou me arvorar a entrar muito em detalhes, até para não prejudicar a investigação que ele está conduzindo. De qualquer forma, para não te deixar sem resposta, eu posso afirmar de forma contundente, a Polícia Civil já tem uma linha de investigação bastante forte em relação a esse crime. Obviamente, não só porque é uma investigação, não só porque está aos cuidados de outro delegado, mas também porque é um fato que aconteceu há pouquíssimo tempo. A investigação ela está ainda em fase inicial, ela está começando. É preciso que eu tenha cautela para não fornecer alguma informação, não divulgar alguma informação que possa prejudicar a investigação. Agora, posso afirmar com total tranquilidade, de forma contundente, que a Polícia Civil com certeza já tem uma linha de investigação bem forte em relação a esses fatos. Assim como aconteceu neste caso, envolvendo o Christopher, que nós começamos um trabalho e passamos, vamos colocar arredondando, 1 mês e meio em silêncio a respeito e
agora, recentemente, deflagramos as operações, pode ter certeza. Esse caso, ele também está sendo apurado, da mesma forma. Tá aí o doutor Ivan, né, falando do trabalho da Polícia Civil. E bacana também para o Parnanguara, para que o Parnanguara entenda, né, que temos delegados trabalhando nesses casos. Isso é muito importante. Delegados, é no plural que nós estamos falando aqui, quando a comunidade acha que nada está sendo feito. Então são casos e mais casos, profissionais e mais profissionais investigando essas situações aqui na cidade. Doutor Ivan, tem uma outra situação também, e um caso chamou a atenção por conta de tudo o que aconteceu, daquele corpo encontrado no limite entre Paranaguá e Morretes. Corpo em avançado estado de decomposição. Um homem assassinado, execução, zona rural de Paranaguá. Já agora, final de semana, a Polícia Civil também deu uma resposta para esse crime. 3 presos, carros roubados, recuperados, mais uma investigação da Polícia Civil de Paranaguá, né, doutora? Exatamente. Essa investigação foi um delito que aconteceu no início agora do mês de agosto. Foi inicialmente tratado como um caso de sequestro. A mãe da vítima nos procurou na delegacia aqui de Polícia de Paranaguá, pedindo ajuda para a localização do seu filho. Imediatamente a Polícia Civil passou a cuidar do caso de forma ininterrupta. E realmente, quando eu digo ininterrupta, é ininterrupta mesmo, porque enquanto uma equipe de policiais está descansando, a outra está trabalhando. A Polícia Civil não para. O que acontece? Ao longo das diligências, a investigação já estava em andamento. Infelizmente, foi encontrado o corpo da vítima lá na região da Floresta, e isso permitiu também que o caso passasse a ser tratado, então, como homicídio. Evidentemente que ainda existe a questão do sequestro anterior, que também continua sendo apurado. Ao longo das diligências, conseguimos identificar alguns suspeitos e colocá-los sob monitoramento. E no final de semana passado, empreendemos algumas operações aqui em Paranaguá, que resultaram em abordagens a esses indivíduos e também na prisão em flagrante desses indivíduos por outros crimes, envolvendo os veículos que tu mencionaste, mas também na prisão temporária desses indivíduos, para que o envolvimento deles nessa questão do homicídio seja melhor esclarecido. A investigação ela continua, por isso mesmo que não posso abrir maiores detalhes aqui, mas essa investigação ela já está bastante avançada e continuamos empenhando todos os nossos esforços para chegar até o fim na elucidação desse caso. Doutor, não tem investigação fácil, né? Nesse caso do Christopher, vários suspeitos. Nesse caso que aconteceu lá na colônia Floresta, né? A investigação pela morte do Rodrigo César, também são vários suspeitos, até porque chegou uma informação e que com certeza ajudou a polícia, de vários suspeitos que foram vistos no dia em que os tiros foram ouvidos lá na região, carros que saíram da localidade. Não tem investigação fácil. Investigar um autor é uma coisa, investigar vários autores é outra, né, doutor Ivan? É bem diferente, principalmente porque nós estamos falando, assim, a maior parte dos homicídios que nós temos em Paranaguá estão relacionados com o contexto de guerra, de disputa entre facções criminosas. Isso torna a investigação bastante mais complexa, exige muito mais esforço, muito mais conhecimento técnico para que essas investigações sejam conduzidas, até para que lá na frente, né, esses elementos, essas provas não sejam invalidados. Então tem todo esse cuidado que a Polícia Civil tem que ter para que a investigação seja feita dentro da legalidade. Agora, sem dúvida, algumas investigações elas são muito rápidas. Outras investigações, principalmente como um caso complexo, como de homicídio, ela acaba demorando um pouco mais do que a gente gostaria. Sem dúvida nenhuma, nesse sentido, eu até aproveito o espaço para sempre peço, para pedir novamente a ajuda da população. Muitas vezes a população
tem informações, mas se sente acuada, se sente coagida por esses criminosos e não quer, ou aliás, quer ajudar a polícia, porém sente medo. Então eu aproveito o espaço para esclarecer mais uma vez, sempre faço isso. A Polícia Civil tem meios de receber essas informações que podem auxiliar a prender criminosos, a esclarecer crimes, a tirar de circulação essas pessoas que muitas vezes oprimem a comunidade na qual elas estão inseridas. Nós temos o Disque Denúncia 181, nós temos o Disque Emergência 197, ou então as pessoas podem comparecer pessoalmente na Delegacia de Polícia aqui de Paranaguá, ao lado do Aeroparque, para conversar com os agentes de polícia, conversar com os delegados de polícia. Às vezes as pessoas pensam, eu vou chegar na delegacia, jamais vou conseguir falar com o delegado. Não, os delegados estão lá à disposição para conversar com a população. Então pode conversar com os agentes, com os delegados. Essas informações, elas serão coletadas de forma totalmente anônima. O anonimato é uma garantia. Nós não iremos expor essas pessoas. Para nós, o anonimato é sagrado. Se a pessoa não quiser se expor, ela pode trazer essas informações e ela não será colocada em risco. Bom, delegado, é bom a gente destacar aqui também, né, doutor Ivan, que esse trabalho de investigação da Polícia Civil, ele passa por coleta de provas, o trabalho que é realizado pela criminalística, Instituto de Identificação, IML, e a impressão que a gente tem diante, né, de tantas prisões que estão acontecendo, que esse time todo está entrosado, né, doutor Ivan? Extremamente entrosado, não só no âmbito da própria Delegacia de Paranaguá, mas também na subdivisão de Polícia Civil, a primeira subdivisão, que abarca, cuja sede é Paranaguá, mas abarca todas as delegacias do litoral, assim como os outros órgãos de segurança. Estamos falando aí da Polícia Científica, da Guarda Civil Municipal de Paranaguá, da Polícia Militar, da Rodoviária Federal, da Polícia Federal, e eu posso estar cometendo aqui uma gafe, esquecendo algum órgão, mas quero mencionar que o entrosamento entre todos esses órgãos ele já era muito bom e agora está ainda melhor, porque todos nós estamos imbuídos justamente nessa missão de tornar o litoral do Paraná, e falo especificamente por Paranaguá, tornar um local tranquilo, um local aprazível, um local onde as pessoas podem se sentir seguras. Nós temos aí números que colocam Paranaguá como uma cidade muito violenta. Me permita fazer uma análise, então, disso. Na média, se nós pegarmos um indivíduo que não está envolvido na criminalidade, não está envolvido no tráfico de drogas, não está envolvido no crime organizado, é relativamente pouco provável que essa pessoa seja vítima de uma ocorrência letal, vítima de uma situação de homicídio. Então nós temos que sopesar isso. O nosso trabalho como força de segurança pública é trazer tranquilidade para a população, não fazer um alarde, tentar vender uma situação mais crítica do que realmente é. Nesse sentido, para finalizar, é importante também salientar que todos esses órgãos, todos os policiais, agora falando da delegacia, os delegados e os agentes de polícia trabalham de forma incansável. É realmente uma vocação, é realmente uma missão. Muitas vezes os policiais deixam as suas famílias em casa e passam horas e horas, muitas vezes dias fora de casa, dedicando o seu trabalho, o seu tempo para a proteção daquelas pessoas que eles, na verdade, nem conhecem. Nós temos operações em andamento, operações de saturação diária desde a semana passada e que irão permanecer por pelo menos mais alguns meses, circulando por áreas quentes da cidade para mostrar a presença da Polícia Civil, para fazer levantamentos de locais, fazer abordagens, identificar pessoas, mapear a cidade, atualizar nossos bancos de dados, para que criminalidade e a sociedade saibam, a Polícia Civil está atenta. Quero agradecer aqui, doutor Ivan da Silva, sempre claro, direto, com uma linguagem franca para o cidadão. A gente passa aqui o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Civil nas entrevistas com o doutor Ivan. E só para o cidadão ter ideia, do final de semana para cá, pelo menos 4 presos já relacionados a crimes de homicídio, da investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil está trabalhando em Paranaguá e por isso que a gente destaca aqui esse trabalho que é bem realizado pela instituição aqui no nosso município. Doutor Ivan, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de tempo em participar ao vivo do Rede Notícias e trazer informações
que de fato interessam para a nossa comunidade. Esse trabalho que vem sendo realizado de combate ao crime aqui na nossa cidade. Obrigado pela entrevista, doutor Ivan. Muito obrigado novamente pela oportunidade, a gente está sempre à disposição, portas abertas lá na delegacia e também sempre para atendê-los, sempre que formos chamados. Muito obrigado. Rede Notícias. A notícia como ela é.